Oi, gente, mais uma aula do módulo 1 de introdução, e aqui eu vou contar um pouquinho mais a fundo sobre o que é o programa do Skilled Migration. Na verdade, eu acho que eu já falei em alguns dos slides anteriores, o Skilled Migration Program, ele vem desde 1945, que foi pós-Segunda Guerra, né, que a Austrália precisava se reconstruir e por isso ela queria atrair imigrantes altamente qualificados, tá? E claro, ao decorrer dos anos, esse programa foi se adaptando de acordo com as necessidades do país, porém, hoje em dia, para a construção civil, esse programa continua existindo com essa adaptação. Então, atualmente, o cenário é: todos os estados demandam, de certa forma, profissionais da construção civil, porém, alguns estados estão um pouco mais cheios. Então, existem até regiões é, dentro dessas grandes cidades ainda precisando de profissionais, porém o estado todo como um todo não precisa, tá? Então a Austrália quer distribuir melhor esses profissionais ao longo do território. Então, um dos casos são as áreas regionais, como por exemplo o estado de Adelaide e o estado de Perth. Porém, gente, o estado de Perth é um estado que se destaca aí, porque ele tem como setor prioritário a construção civil, tá bom? Isso eu quero já deixar adiantado aqui para vocês, que o estado de Perth é um estado muito interessante para quem é profissional da construção civil e quer emigrar para a Austrália, tá bom? Mas não fiquem só reféns, digamos assim, de Perth, tá? Existem outras regiões que também estão em demanda, até as grandes cidades também têm áreas regionais que necessitam de profissionais, tá? Não significa que só um estado necessita. Porém, eu estou aqui falando do estado que necessita mais, que amplamente divulga que está realmente precisando e quer atrair mão de obra, e por isso oferece até benefícios para isso acontecer, tá? E como a gente se encaixa, né, dentro desse programa, nós profissionais de BIM, que aí é muito interessante, porque que eu toco sempre no ponto BIM, né, que é o Building Information Modeling, profissionais que sabem aí, Revit não é BIM, mas profissionais que sabem aí uma plataforma BIM, como por exemplo Revit, consegue aí, gente, se colocar dentro do mercado de trabalho como um BIM modeler, como um desenhista de projetos arquitetônicos, de projetos de instalações, como hidráulica, elétrica, ou até mesmo mecânica. Então, gente, isso serve amplamente para diversos tipos de profissionais, tanto de arquitetura como engenharia. Engenharias em geral, na verdade. Engenharia civil, elétrica e também mecânica, como é o caso do meu marido. Então, gente, profissionais de BIM, como a gente sabe, também existem vários títulos, tá? E assim como acontece no Brasil, aqui também existem esses títulos. Aqui, por exemplo, existe o especialista BIM ou o gerente BIM, que seria o BIM Manager ou o BIM Coordenator. São títulos muito utilizados aqui para aqueles que dominam plataformas BIM em geral, como Revit, Navisworks. Eles usam aqui muito o Revit 2 também, que eu vou tocar um pouquinho mais adiante sobre esse programa. É, então, por mais que você seja um arquiteto, você não necessariamente precisa vir para cá tendo registro de arquiteto. Você, sabendo um desses programas, você consegue imigrar sendo, por exemplo, um desenhista de arquitetura ou um desenhista de engenharia. No meu caso, eu sou desenhista de arquitetura e também de engenharia reconhecida aqui na Austrália, tá? Eu achei esse caminho mais fácil, por isso eu decidi trilhar por esse caminho e hoje em dia eu fui sponsorada pela minha profissão como desenhista de engenharia civil na área de instalações hidráulicas, tá bom? E meu marido trabalha também como desenhista de instalações mecânicas aqui na Austrália, tá bom? Então, eu estou falando um pouquinho mais sobre a questão de ser desenhista, mas também existem as formas de se validar a profissão de arquitetos pelo conselho aqui da Austrália, que seria o AACA, que é o Conselho de Arquiteto, como se fosse o CAL no Brasil, e o Conselho de Engenharia, que é o Conselho do Engineers Australia, que seria o equivalente ao CREA no Brasil, tá? Existem esses dois caminhos. Meu marido também é validado aqui pelo Engineers Australia e ele vai contar mais adiante no curso como ele fez isso, como ele estruturou o processo dele e a aplicação.